Mas o meu sonho foi assim, foi um sonho muito real. Parece que eu vivenciei, eu lembro a roupa que eu estava, era um vestido, sabe, comprido assim, com as mangas um pouco bufante, não muito, né, mas assim franzida, né, manga longa assim também o vestido, e eu tinha um lenço amarrado sobre o cabelo, sabe, o cabelo meu era comprido, eu tava de pé descalço, e eu tinha escondido um monte de pergaminhos. A casa, assim, tinha um morro, parece uma montanha, assim, um morro, e naquele morro tinha um buraco, assim, ali entrava na minha casa, assim. Era uma casa, tinha uma casinha fora que parecia um estábulo, assim, sabe? Muito simples, assim, bem aberto. E esse que entrava assim para baixo, tinha essa escadinha que descia assim, e lá era a casa. Mas era muito engraçado. Aí a gente tinha um buraco assim, que a gente tinha alguns pergaminhos, né? E outros a gente tinha colocado naquele estábulo, também tinha umas madeiras no chão e a gente colocou palha em cima e os pergaminhos estavam ali. E outros eu estava indo esconder, como se fosse assim, eu estava com eles na mão e eles eram grandes, eles mediam mais ou menos uns 50, 60 centímetros cada um deles. Eu estava com um braço abraçada, assim, cheia, sabe, deles. Tinha no meu corpo mais de 5 pergaminhos amarrados junto do meu corpo, com um cinto por baixo do vestido, né? E era tudo os capins meio morto, não tinha árvores, tinha mais que pedras, e no pé daquela montanha assim, do lado de baixo assim, na frente tinha uma cabaninha que parecia ser um estábulo. E para baixo, assim, do lado de baixo, assim, naquela montanha, então do lado tinha uma porta que a gente entrava, assim, naquela montanha, a gente entrava dentro da montanha, lá tinha a casa, assim, embaixo, dentro, assim. E a gente estava reunido lá para conversar, trocar ideias. Nós estávamos organizando e reunindo os conhecimentos, parecia ser uns pergaminhos, e a gente tinha vários pergaminhos, porque fazia dias que a gente estava, tempo que a gente estava escrevendo aqueles pergaminhos, então tinham vários deles. E a gente tinha em um canto assim, que não se tinha cadeira nem mesa, assim, se sentava, era tudo recorte na própria terra, assim, a gente tinha uma entrada de ar, né, em um dos lugares, que foi onde que a gente ouviu o tropé dos cavalos, dos cavaleiros que vinham, né, e daí todo mundo saiu correndo, né, e eu me encarreguei de juntar os pergaminhos, né, como eu era mulher, poderia talvez ser menos agredida, né, porque os homens, eles não perdoavam, matavam mesmo, né? Então, foi assim tão angustiante, tão desesperador na hora, assim, sabe, que todo mundo saiu correndo. E quando a gente ouviu o tropé deles, todo mundo correu para algum lugar. E eu corri mais ainda com aqueles pergaminhos para ver se eu conseguia salvar aqueles, né, que eu tinha eles na mão. E eles colocaram fogo em tudo, a cabana. Eles entraram lá dentro, rasgaram aqueles que eles acharam lá, sabe? Quebraram, encontraram um esconderijo e rasgaram tudo aqueles papel lá. Parecia escrito num couro, porque não era tão fácil rasgar. Quando rasgava, fazia aquele barulho, sabe? Assim, parecia que rasgasse uma roupa, assim, sabe? E daí eles me cercaram e eu tava com as mãos com vários pergaminhos, né? E eles me derrubaram, né? Quando foram com o cavalo por cima, assim, né, de mim, e me empurraram e eu caí, aqueles pergaminhos caíram. Um deles pisou no meu pescoço, sabe, assim, e juntou aqueles pergaminhos todos e foram embora.
E eles pisaram no meu pescoço, né? O que desceu do cavalo, assim, sabe? Eu senti o peso deles, sabe, no meu pescoço, assim, e arrancaram todos os pergaminhos. Mas aqueles que estavam, e eu levei, assim, umas chibatadas, né? Muitas chibatadas, né? Eu lembro que eu fiquei tempo deitada no chão, e quando estava deitada no chão, eu vi o meu amigo que estava indo, que ele tinha o cabelo encaixado e meio compridinho, assim, até o ombro, sabe? Tinha uma vara, assim, com uma ponteira, né? E aquela vara deu no meio das costas dele, ele caiu e nem se mexeu. E os outros foram pisoteados pelos cavalos. Nós estávamos uns 3 ou 4 e eu fui a única que ainda sobrevivi, que eu chorei tanto, sabe? Duas pessoas das que estavam comigo foram mortas, uma com tipo uma lança, assim, sabe? Que foi atirada pelas costas, assim, estilo uma lança, assim, parecia, né? E outro pisoteado, sabe? Pelos cavalos. E aquilo foi tão doído, tão sofrido, sabe? O meu vestido parecia ser um algodão cru, assim, um tecido parecia um pouco grosso, eu podia sentir, sabe? Eu acordei assim e eu fiquei ouvindo, sabe? Parece aquele vazio, aquele tropé de cavalo indo bem longe, que levantava, parece aquele pó, sabe? Eles queimaram praticamente tudo o que a gente tinha ali, sabe? E foi um sonho tão real, assim, que até hoje eu não consigo esquecer, sabe? Como foi forte aquilo, sabe? E devia ter uns 7, 8 cavaleiros, todos eles tinham uma vestimenta igual, sabe? Eles tinham, parecia um negócio de couro por cima da roupa deles, com franjinhas. Os cavalos também tinham na frente de um buçal, assim, deles na frente, assim, também era desenhado um brasão, parecia ser um dragão, sabe, desenhado assim, na frente deles, né, onde tinha aquele buçal, que os lugares eram de pouca planta, pareciam ser desertos, sabe, tipo desertos, assim, uma terra, assim, parecia arenosa, sabe? E eu lembro que depois ainda eu fui para a cidade, por meio assim, onde eram todas barracas, assim, todas uma pobreza, assim. Eu estava pé descalço, meus pés muito machucados, e aquela terra parecia um pó, sabe? E fui em busca de comida e algum remédio, eu precisava, né? Mas eu já tinha escondido os pergaminhos, eu não estava mais com eles, né? E eu tinha medo de ser identificada, então o rosto era todo coberto, né? E consegui algumas coisas, mas era tão sofrido, sabe? Ouvindo o que as pessoas falavam, sabe? Aquilo apavorava a gente, assim, de um jeito, sabe? Não dava pra gente rebater aquilo de conhecimento que a gente tinha. Foi, assim, um sonho muito intenso, muito verdadeiro. Poucos sonhos desses eu tive e fiquei com aqueles pergaminhos que eu escondi em algum lugar depois, os conhecimentos do mestre.